Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 2025 chegou e o Grêmio vive um ano de reformulação. Após muito tempo, um técnico estrangeiro está na Casa Mata. E o De Carrinho, nesta semana, conversa com um conselheiro que tem passado de conquistas e expectativa de futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Antônio Dutra Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Cassi. Prazer falar contigo. É um prazer aqui estar participando do programa. Um abraço aí para todos os ouvintes aí do De Carrinho. E vamos iniciar então, Antônio, nosso bate-papo, falando como o Grêmio entrou na sua vida, além de quando e de que forma você passou a fazer parte ativamente das questões do clube. Bom, gremista desde sempre, nasci em Porto Alegre, me criei nos anos 70, uma década bem difícil para nós gremistas, né? E, cara, assim, comecei a frequentar o estádio já em 77, quando eu fui no meu primeiro jogo. O Grêmio foi campeão estadual, interrompendo a série do nosso co-irmão, né? Então aquilo já foi quase um arrebatamento assim, para o Grêmio, né? Muita alegria, me lembro disso. E depois, mais adiante, me interessei um pouco por política do Grêmio, comecei com um blog. Acho que início de 2010, 2009, por aí eu estava com esse blog e fui me aproximando do Grêmio, primeiro pelas mãos do Dr. Adalberto Praz, que levou nós blogueiros para perto do clube para entender como funcionava o Grêmio. Aí depois um pouco mais assim, conhecendo e participando das questões políticas do clube, até que em 2013 participei numa eleição para o Conselho Deliberativo, chapa do Dr. Fábio Koff, e estou conselheiro até hoje, né? Agora nesse ano de 2025 tem a renovação do mandato, e é como eu participo, né? Tive a honra de ser vice-presidente do Grêmio em 2015, 2016, quando nós conquistamos em 2016 o pentacampeonato da Copa do Brasil. Foi um trabalho, foi coroado essa gestão, a primeira gestão do presidente Romildo com esse título, um título importantíssimo que nos ajudou a virar a chave. E em 2017, aí já apoiando o departamento de futebol, comandado pelo Odorico Roman, com a presença do Adalberto Praz e do Saúl Berchevsky, e aí sim, em 2017, conquistamos o título da Libertadores da América, né? Poderia resumir para ti que são os momentos que mais me orgulham dentro do nosso clube. Saudoso Adalberto Praz, faz muita falta ao ambiente do Grêmio, e você foi pé quente, hein? Não poderia ter tido melhor estreia que aquela em 77, o Internacional era octacampeão gaúcho, o Grêmio interrompe aquela sequência, e olha que curiosidade, 2025 estamos aí diante da possibilidade do Grêmio vir a ser octa. Já pensou que coisa maravilhosa e espetacular seria? Pois é. Bom, e você viveu, Antônio, duas experiências diferentes dentro da gestão do presidente Romildo. Uma mais institucional, como vice-presidente eleito, e outra do dia a dia, trabalhando no futebol. Relembra os bastidores de cada uma delas, dificuldades, lembranças positivas. Que balanço você faz deste período? Claro que me recordo perfeitamente, né? Bom, no âmbito administrativo, quando nós fomos eleitos e tomamos posse ao final de 2014, né, o Grêmio ali tinha uma situação financeira de muita dificuldade, né? Nós assumimos com quase nenhum dinheiro em caixa, tivemos que usar muita criatividade para manter o clube operando, né? Tivemos que nos desfazer de alguns jogadores logo no início da gestão do presidente Romildo. Foi quando ele determinou a saída do Barcos, do Marcelo Moreno, que eram jogadores que eram muito caros no plantel, e a gente teve que reestruturar, buscar jogadores da base, pouquíssimos recursos para contratação, e naquele momento ali eu fiquei muito mais dedicado à área administrativa. Fui encarregado de implantar o SAP no Grêmio, que é um software de gestão da Alemanha,
e isso me ocupou muito no Grêmio em 2015. Foi um trabalho muito complexo, a gente não tinha nada em termos de TI dentro do clube, era muito arcaico os controles financeiros e dificultava demais a gestão, tá? Então esse processo ele iniciou em 2015, logo que nós assumimos, e culminou com a entrega do projeto ainda em 2016, com a virada de chave, onde a gente botou o SAP no ar, e até hoje o Grêmio ainda utiliza do software, isso aí ajudou muito na governança do clube, né? E aí em 2016 tive uma passagem pelo futebol, aí é um mundo totalmente diferente, né? Muita experiência, foi muito gratificante, inclusive trabalhei com o presidente Alberto Guerra, o atual presidente do Grêmio, né? Na época era vice-presidente de futebol e eu era vice-presidente eleito, e ali a gente conduziu da melhor forma possível os processos, até que deixamos o futebol para o doutor Adalberto Praz, naquela reta final de 2016, onde a gente trouxe o Renato, e foi uma decisão do Dr. Praz. Aí junto com o Odorico Roman, eles sagraram-se campeões da Copa do Brasil, e eu tenho muito orgulho desse trabalho e tudo que eu pude colaborar naquele momento que eu passei no futebol. Você menciona o software alemão, na época era muito comentado essa tecnologia, e é um trabalho administrativo muito importante, sem dúvida nenhuma, e que é um trabalho de longo prazo, de futuro, não é? Ali você começa a implantar as questões que vão nortear os anos seguintes. E o Grêmio hoje, Antônio, politicamente, vive um cenário que lhe agrada? É ano de eleição para presidente e o nome do senhor está na cogitação de ser um dos possíveis candidatos. Bom, o cenário político do nosso clube ele é complexo, né? Porque nós temos muitos movimentos, né? O que por um lado é bom, mas também dificulta muito as questões de alianças e de entendimentos, né? Com relação às coisas do clube. Mas isso eu vejo como saudável, é a manifestação da vontade do seu associado, né? Que quando vai para a eleição escolhe a chapa que mais tem aderência às suas ideias, com pessoas a quem ele confia o seu voto, né? E o conselheiro ele é nada mais que um representante do associado, né? Esse ano é um ano eleitoral, claro que são desgastantes esses períodos, né? Sempre temos agora, com relação às mídias sociais, muitas manifestações e acaba, de certa forma, deixando os ânimos um pouco exaltados em algumas pessoas, né? Mas eu acho que a gente tem que tratar isso de forma tranquila e natural e buscar sempre o que seja melhor para o Grêmio, né? Pensar primeiro assim, isso que eu vou fazer, que eu vou dizer, é bom para o Grêmio? Se é bom, ok. Se não é bom, aí, né, é melhor a gente deixar para lá, né? Porque o Grêmio é que vem na frente de todos nós. Exatamente. A oposição, a troca de ideias, a divergência de pensamentos, ela é importante, ela é saudável para o clube, desde que o clube sempre esteja acima das discussões. Porque se existem grupos diferentes, é porque cada grupo, do seu jeito, pensa no melhor para a instituição. E, Antônio, você viveu 2017 dentro do Grêmio e teve um ano histórico, clube, Tri da América. Como era o dia a dia naquele grupo do Renato? E sobre ele, o que, na sua opinião, gerou tanto desgaste em 2024, especialmente no que diz respeito ao trabalho dele e na relação com a imprensa? Sim, não apenas em 2017, mas ao final de 2016 também eu tive o privilégio de acompanhar muito bem a chegada do Renato e o trabalho que ele desenvolveu naquele final de 2016, né? Um treinador que ele é muito competente, a despeito de que algumas pessoas entendem que o Renato ele é só um motivador. Não, ele conhece muito futebol, conhece muito vestiário, conhece muito a forma de tratar os atletas, de motivá-los, de mantê-los unidos, né? E esse trabalho perdurou em 2017, onde nós
fizemos uma campanha na Libertadores assim, impecável, era um grupo muito qualificado, um grupo fechado, tanto dentro quanto fora do campo, e aí apoiado por uma gestão também muito, muito coesa, né? Conseguimos esse título em 2017, que para mim foi o momento mais importante da minha carreira como dirigente do Grêmio, tá? Eu acho que em 2024 e talvez até um pouco antes, né, o Renato ele ficou muito só e teve que responder por muitos assuntos, muitos temas, sabe? Eu acho que o dirigente ele precisa assumir protagonismo para proteger o treinador e a comissão técnica, né? Existe uma função específica do dirigente do futebol que deve ser exercida, né? Não é um cargo decorativo, não é um cargo que qualquer pessoa pode ocupar, tem que ter um certo preparo ou até mesmo uma certa característica que permita ele lidar com esse ambiente que é muito desgastante, é muito volátil, e fazer um trabalho pensando no bem da equipe e na forma de manter o treinador mais focado naquilo que ele mais entende, que é treinar o time, né? E é isso eu acho que se passou com o Renato, que gerou tanto desgaste para ele nessa sua última passagem aqui, nesse último ano. Com certeza. Estamos aqui conversando com Antônio Dutra Júnior, dirigente do Grêmio nos anos 2000, nos períodos áureos de 2016 e 2017, pentacampeão da Copa do Brasil, tricampeão da América, atual conselheiro aí da instituição. E Antônio, o Grêmio desde 2005 não tinha um técnico estrangeiro. O Hugo Leão, na oportunidade aí pela última vez, foi o técnico estrangeiro que comandou o Grêmio. 20 anos depois, voltou a ter. Embora muito cedo, que balanço dá para fazer sobre o Quinteiros até aqui? E o quanto mudou o futebol brasileiro com tantos estrangeiros nas equipes, sejam jogando ou treinando? Com certeza, né? Essa questão do técnico estrangeiro no Grêmio, né? Ele hoje tem menos dificuldades até pelo número alto de estrangeiros que nós temos, né? Então ele tem muitos jogadores no seu idioma, o que facilita. É um treinador vitorioso, é um treinador com boas experiências e conquistas, já esteve em grandes campeonatos, grandes decisões. Tenho achado as entrevistas dele muito boas, né, ao final dos jogos. É uma pessoa trabalhadora e eu sempre acredito que quanto mais se trabalha, mais sorte se tem, né? Uma coisa inacreditável quase falar isso, mas sim, quanto mais a gente se dedica, trabalha, se esforça, mais resultado aparece. Acho que é um treinador que tem tudo para dar certo, tem tudo para agradar o nosso torcedor e está fazendo um bom trabalho no início, tá? Claro que futebol é resultado e se a gente não tiver resultados positivos, daqui a pouco essa pressão começa a vir também, tá? Mas por enquanto eu vejo o trabalho dele como muito positivo. Com certeza. E eu também venho gostando do trabalho do Quinteiros, das entrevistas, principalmente por ele ser um técnico objetivo, simples, mas o simples no bom sentido, aquele simples que agrega qualidade no trabalho sem precisar criar teorias mirabolantes, estratégias difíceis dos jogadores compreender. Não, ele quer um time intenso, físico, compacto, que ataque junto e que defenda junto na recomposição. Isso até o momento eu entendo também que vem sendo muito positivo. E agora eu te pergunto o seguinte, Antônio, como o Grêmio pode lidar com as diferenças financeiras do mercado atual, seja com as SAFs ou as equipes com grande poder aquisitivo? O que o senhor pensa sobre discutir o tema SAF? Bom, as diferenças financeiras, elas sempre existiram, né? E em épocas passadas elas eram até maiores, as diferenças, né? Hoje, praticamente todos os clubes têm acesso a tecnologias, a métodos, a treinamentos e a profissionais que não tinham no passado, tá? Então hoje nós podemos dizer assim que em termos de infraestrutura, em termos de bons profissionais, em termos de métodos, de equipamentos, o Grêmio não pode dever nada para nenhum clube do Brasil.
tá? Eu recentemente estive visitando alguns clubes do centro do país, estive no Palmeiras, estive no São Paulo. O Palmeiras tem uma estrutura invejável, né? Uma estrutura muito superior à nossa, que eu entendo, pelo menos pela minha experiência dentro do futebol, que o Grêmio poderia ter uma estrutura tão boa ou até melhor que a do Palmeiras, né? Porque nós não estamos falando de grandiosos investimentos, não estamos, né? Mas talvez assim, o Grêmio ainda não valorize tanto essa questão, sabe? E se contente com algumas coisas assim mais simplórias, né, do ponto de vista de infraestrutura. Então eu acho que o Grêmio em algum momento deve se voltar para isso e se equiparar a esses clubes do centro do país. E claro, né, aí com relação a plantel, a capacidade de investimento, de contratar jogadores mais caros, sim, isso sempre vai ter. Agora o futebol permite também que tu encontre jogadores mais baratos e com eles tu monte um time capaz de fazer campanha, né? Eu posso te dar um exemplo, agora esse ano o Fortaleza, com uma equipe dita modesta, né, e com uma folha salarial de aproximadamente 6 milhões, ele chegou muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Então o futebol ele é assim, nem sempre o maior investimento, o clube que mais gastou é o clube que vai vencer, né? Talvez num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, sim, aí faça essa diferença, porque o clube tem 2 ou 3 jogadores de alto nível para disputar a mesma posição, tem condições de suportar os cartões, suportar as lesões, né? A troca no time não afeta tanto assim a performance, e os clubes com menos capacidade, eles acabam montando um time, mas eles perdendo as peças ao longo dessa competição que é desgastante, eles começam a ter dificuldade na reposição. Então aí sim entraria um trabalho de garimpagem, de montagem de elenco, mesmo gastando menos, com capacidade de dar resposta dentro do campo. E isso é um desafio que todos os clubes do Brasil, exceto talvez os que mais têm recursos, né? Todos os clubes têm também, tá? Então eu sempre falo assim, os profissionais, as pessoas que são do ramo, elas conhecem isso, tá? Quem talvez não conheça muito são os amadores, os abnegados que tentam talvez impor as suas vontades e tal. Isso não é uma coisa que eu estou falando só do Grêmio, estou falando em geral no futebol brasileiro, né? Mas assim, com bons métodos de contratação, trabalho de garimpagem, é possível sim montar um elenco qualificado, inclusive para disputar o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. E um outro tema muito debatido no Grêmio, Antônio, é a relação histórica que o clube tem com a Arena. Ainda restam quase 8 anos para chegarmos aos 20 anos de parceria proposto originalmente. O senhor imagina o Grêmio assumindo a gestão do estádio antes disso? E como melhorar essa relação? A questão da Arena é uma questão muito complexa e é uma questão que ela afeta todos nós gremistas, né? Eu, particularmente, acompanhei os primeiros 3 anos da gestão Romildo mais de perto, né? E reuniões semanais com advogados e com a questão da Arena sendo tratada. O presidente Romildo, ao longo da sua passagem pelo clube, ele fez praticamente tudo que era possível para resolver o problema de forma consensual, tentar achar caminhos, negociar, e ele não conseguiu, tá? Por várias vezes o negócio esteve a ponto de ser resolvido e não foi resolvido, tá? Hoje eu sei que o Grêmio vive uma relação com a Arena que ela é meia áspera, né? Não estão talvez numa situação muito boa por questões assim de relacionamento, né? Ambas as partes, né? Então o relacionamento ele tá meio abalado, meio duro, meio difícil, meio complexo, né? Acho que na base da força bruta, na base da ameaça, do processo, eu acho que o Grêmio não resolve essa situação. Pelo que eu vi, eu acho que o Grêmio, para resolver essa situação, ele deveria buscar alguma forma de pagar esse contrato, antecipar, dar alguma vantagem financeira e aí sim assumir a Arena e assumir também esses novos compromissos, tá? De alguma forma esse assunto não consegue ser resolvido nas várias gestões
e talvez a gente caminhe para uma extinção do contrato, né? Agora, eu tenho uma impressão, pelo que eu conheço das coisas, que se o contrato seguir naturalmente, a Arena não vai entregar a gestão para o Grêmio ao final do contrato. Eu acho que ainda vai ter alguma demanda judicial que vai se arrastar por mais alguns anos e o Grêmio ainda vai padecer até ter realmente o controle do seu estádio. Que situação! Muito o Romildo tentou resolver, esteve perto de adquirir a gestão, mas sempre algum detalhezinho acabou travando. Estamos até hoje aí no mesmo dilema. E sabe lá Deus quando vai encerrar, não é, Antônio? Olha só, você ainda traz um adicional. Pode ser que mesmo após os 20 anos, ainda fique aí alguns anos questões na justiça sendo resolvidas até o Grêmio adquirir de fato a Arena. Tomara que resolva antes isso. E Antônio, já encaminhando o nosso bate-papo aí para o fim, se o senhor pudesse descrever o que o Grêmio significa na sua vida, o que diria? Olha, o Grêmio na minha vida ele é um membro da família, tá? Ele senta na mesa para almoçar, para jantar, ele me dá boa noite, dá bom dia. Eu realmente gosto muito do Grêmio, sou um gremista muito fanático, já fui muito mais, eu confesso, né? Que quando a gente trabalha no Grêmio, a gente é obrigado a tirar um pouco esse lado do torcedor fanático, assim, e deixar a coisa mais racional, né? Por quê? Porque a gente lida com situações reais, a gente tem que tomar decisões, né? Então a gente vê que nem sempre aquilo que o torcedor que está fora, ele enxerga, né? Às vezes ele não consegue entender alguma decisão, mas ali dentro, né? Lidando com pessoas, lidando com os atletas, com treinador, com comissão técnica, com todo o ecossistema do Grêmio, né? Tu tem que tomar algumas decisões que talvez assim o torcedor tomaria diferente, né? Mas tem consequências essas decisões. Então o dirigente do Grêmio ele tem que ser uma pessoa centrada, uma pessoa de cabeça fria e que preze sempre pelo interesse do clube, né? E às vezes aquilo que tu gostaria de fazer é uma coisa, agora aquilo que o clube precisa que tu faças é outra. Então, esse é o desafio de todo dirigente, né? E eu volto a citar essa frase, que é um lema que o Dr. Fábio Koff tinha, que era servir ao Grêmio e não servir-se do Grêmio, né? Então, nós temos que pensar sempre no que é melhor para o Grêmio. Perfeito, então está certo. Antônio Dutra, conselheiro do Grêmio, muito obrigado pela participação aqui no programa De Carrinho. Foi um prazer ter batido este papo contigo. Excelente ano para você e para o Grêmio. Grande abraço e até uma próxima. Cássio, eu que agradeço o convite, foi uma honra participar. Sempre que precisar de mim, alguma coisa, alguma informação, fique à vontade e desejo tudo de bom para ti em 2025 e também para todos os ouvintes do De Carrinho. Um grande abraço e nunca esqueço da frase que eu sempre uso, né? Que é: o Grêmio é grande, o Grêmio é forte. Um abraço. Valeu, um abraço. Frase, inclusive, que esteve aí sobrevoando o litoral gaúcho no último final de semana. Antônio Dutra, conselheiro do Grêmio, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.